Ao som da regravação essa do Papas da Língua de Rock and Roll Lullaby, foi tema da novela Selva de Pedra, lembra? Há 1800 anos atrás. Sonzinho bacana, a gente vem retomando, prometo que depois eu rodo mais, tá certo? São 10h17, o programa temática nessa retomada, ele vem para aquele tradicional quadro que a gente tem, né, apresentado aqui todas as quartas-feiras. Semana passada a gente não teve, né, foi excepcional porque nós tínhamos uma profissional que veio da Itália, ela só podia entrevista naquele dia, então a Cris cedeu, né, o espaço, mas a gente retoma aqui o quadro Moda de Verdade com ela. Cris Amoedo, oi Cris, bom dia! Olá, bom dia a todos. Um maravilhoso dia para nós. Nossa, ontem foi lindo, hoje também tá um dia bonito, né? Temperatura boa. Temperatura boa, Cris, mas assim também um dia com uma energia... Sol. Isso, do Tem clima. sol. Gente, o céu, chegou a olhar pro céu. Olhei. Hoje de manhã nós brincávamos aqui entre colegas, né? Tem um colega que é super animado, assim, 5h30, 6 horas da manhã, ele tá com a energia a milhão. E aí ele dizendo pra nós, vocês viram a lua de madrugada? Eu olhei pra ele, não, né? Sério, não, de madrugada. Eu não olhei pra lua, não, né? Eu olho pro trânsito, eu preciso chegar onde eu tenho que chegar, né? Brincando, né, Cris? Mas não é verdade. A gente tem a mania, assim, de observar de forma ampla. Quando a gente olha pro céu... É lindo. Nossa! É lindo. Ontem e hoje, que dias bonitos. Domingo. Que dia bonito, hein? É que a gente veio de lá, né? E pra lá a gente retorna. Nossa, eu achei o dia É realmente bom demais. bonito. Bom, tirando isso de lado, dia favorece, vamos conversar, Cris, sobre aquela dica, né, de dress code do vestuário para atividades que sejam de formação profissional, ou seja, é ambiente profissional. Por vezes a gente vai numa formação num sábado, mas é formação, é profissional. Por vezes a gente vai em alguns lugares que nos pedem, assim, coach, mentoria. Você vai ficar sentado ao chão, vai utilizar para dinâmicas e até nos avisam, né? Vai com uma roupa em que você tenha facilidade de movimento. Não significa que é para de camiseta e bermuda, né? Às Com vezes, certeza. não sei também, tô te perguntando. E tem atividades que são durante a semana, na qual você vai emendar o que você já estava fazendo e vai deixar de fazer o que faria na sua agenda para se deslocar para essa atividade. Por exemplo, hoje tem o Fórum da Mulher Empreendedora aqui em Caxias do Sul. Vai ser de tarde, ali na Universidade de Caxias do Sul. E é um evento... Poxa vida, que notícia maravilhosa. Nem tô sabendo. Não mas tava já sabendo? quero ir. Não, nem tô sabendo, mas já quero ir, porque eu sou mulher empreendedora. Nossa, guria. Já vou. Achei maravilhoso. Depois eu te passo aqui o link com todas as informações. Achei também bem acessível, R$84 a tarde toda, com vários palestrantes, todas mulheres, e mulheres em lugares diferentes, assim, no serviço público, em grandes empresas, pensando... Autoridades nas suas áreas, né? Autoridades nas suas áreas, achei sensacional. Aí é que tá, às vezes você vai para um evento como esse, ok, vai como? Você deve ir como você estava no seu trabalho, você deve fazer, sei lá, um upgrade na tua maquiagem, no teu cabelo, ou quem sabe colocar um elemento diferente, até porque ali não é só aprendizado, tem relacionamento. Exato. Né? Exato, esse é o ponto. Vamos lá então, Cris, vamos tentar. Incrível. esmiuçar. Primeiro assim, quem estiver aí sem essa informação, agora se organize e vai, porque nesses lugares a gente tem muito networking, e hoje o networking ele é muito poderoso para os nossos resultados pessoais, mas também profissionais, né? Então, assim, uma riqueza. Sobre o que vestir. Sim, com certeza. Isso que tu perguntou tem todo sentido. Por quê? Sempre eu vou dizer que não é pra gente se fantasiar de quem não é. Então, assim, se o teu dia a dia é um coturno, é um calçado sem salto, não vá querer, no dia do evento, no momento do evento, colocar um salto 8, um bico fino, porque se enxerga que não é você. Mas sempre lapidar, com certeza. Até porque é uma oportunidade única de você conhecer pessoas, mas também de você ser conhecido de pessoas. De você falar do teu negócio, de você trocar ideias. Daqui a pouco, nesses eventos, já aconteceu de pessoas se conhecerem e formarem parcerias, construírem essas collabs. Quer dizer, tem muita coisa que pode acontecer num evento assim. E a intenção, ela sempre tem que estar presente na forma que a gente se veste. Eu não posso ser emocional, eu tenho que ser intencional. Então, significa dizer que, se eu estou indo para um evento desse, vão ter o quê? Se é um evento de mulher empreendedora, subentende-se que vão ter muitas mulheres que são empreendedoras nesse lugar. Então, eu vou fazer trocas, eu vou me apresentar, vou ser apresentada, eu vou conhecer, daqui a pouco ali eu vou construir uma parceria, quem sabe até uma sociedade para alguma coisa. Agora,
para que isso aconteça da melhor forma possível, a gente sempre tem que estar comunicando o nosso melhor. Por quê? É uma quantidade grande de pessoas nesses eventos normalmente, não são eventos para 20, 30 pessoas, sempre para uma quantidade muito maior. Então, como eu me destaco nesse lugar, Beverly? Como eu apareço nesse lugar? Como eu apareço da maneira que eu certa, né? Ali, com a intenção que eu quero ser vista, né? Com a forma que eu me visto, com a forma que eu arrumo meu cabelo, se eu estou maquiada ou não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje existe um poder muito grande no trabalho das manicures, né? Hoje as mulheres dão muito valor para essa questão da unha. Só que, eu vou abrir um parêntese aqui. Cuidado com o que você está usando, com formato, comprimento, com detalhes. Por quê? Porque isso fala muito sobre você também. E por vezes a mulher vai estar ali bem apresentada, bem vestida, mas essa unha, por vezes, ela depõe contra. Então, assim, não precisa concordar comigo, mas avalia se faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Porque daqui a pouco, para uma pessoa que é mais tradicional, chegar com alguém que tem aqueles centímetros todos de uma unha muito pontuda, muito fina, com muitas informações, faz com que o crédito, a credibilidade do teu negócio caia por terra. E aí serve o mesmo. E aqui não é ditar a regra para ninguém, mas é jogar luz, né? Para reflexão. Serve o mesmo para a cor do cabelo. Porque, olha só, eu sou uma empreendedora e daqui a pouco eu apareço num evento com o meu cabelo azul. Cris, eu sou livre, eu pinto meu cabelo da cor que eu quero. Ok? Claro que sim. Só que o teu cabelo condiz com o teu trabalho, condiz com a tua entrega, te traz credibilidade, faz com que as pessoas vejam que aquilo que tu faz tem valor, ou é só uma expressão tua? Não que a tua expressão não seja importante, mas quando a gente fala de se vestir, de estar nesses ambientes, de criar uma rede de relacionamento, de negócio, de parceria, tudo isso conta. E quando a gente fala de roupas, especialmente, a gente precisa ter cuidado com. E aqui, vão ficar brava comigo, né? Já sei, mas eu preciso falar. O tamanho da roupa que você usa. E não ser curta ou longa, mas a etiqueta. As mulheres estão apegadas em alguns tamanhos de etiqueta e estão embaladas no vácuo. As roupas estão apertadas demais, marcando demais. Toma cuidado com isso. Às vezes você é uma excelente profissional, você está indo para esse evento, só que quando alguém olha para você, entende que o teu negócio é aquilo que ela está vendo. E isso é muito ruim. Tem muitas mulheres que estão perdendo muito espaço no mercado, estão perdendo muitos contatos, muitas parcerias que seriam incríveis para o futuro do seu negócio por causa dessa forma de vestir. Então, o que fazer? Deixa um pouquinho mais de lado esse teu gosto para a tua vida pessoal para o final de semana e vá dentro de uma linha, assim, digamos, mais comum. Então, assim, usa ali, se você não é uma pessoa da alfaiataria, não é uma pessoa de usar uma pantalona, tenta não usar o jeans skinny, pelo menos. Usa um jeans mais reto. Se for usar o jeans, que ele não tenha, assim, rasgos, lavagens. E alguém pode dizer, Cris, mas eu sou a dona do meu negócio. Eu já tenho o meu negócio justamente porque eu quero liberdade de ser quem eu sou. Ok, mas a gente precisa, além de tudo, continuar tendo o bom senso. E bom senso no vestir é como a vitrine do nosso negócio. A forma que você se veste é como você está comunicando aquilo que você entrega. E por vezes você é ótima, você tem formação, qualificação, expertise, o teu espaço é incrível, mas a tua imagem não. E o que as pessoas estão vendo num primeiro momento? Você, a tua imagem, o teu cabelo, a tua maquiagem, a tua roupa, o estado da tua roupa, a limpeza da tua roupa, a conservação. Então, assim, não existe uma regra específica de pode ou não pode, mas é você entender como é que você quer ser vista. Pensa assim, daqui a pouco você vai estar nesse evento e você quer se conectar com mulheres que tenham mais bagagem, que tenham mais expertise que você. Qual é a imagem que você tem dessa mulher? Eu não vou nem desenhar nada aqui. Mas como é que você imagina essa mulher que já tem o sucesso que você quer ter, que já alcançou alguns lugares que você ainda não acessou, que ela já tem resultados que você trabalha para ter? Você vê ela, de que forma ela está vestida, de que forma ela está penteada. Então, é meio que ali um lugar do inconsciente coletivo. A gente tem essa ideia de um modo geral. Se coloque nesse lugar dessa ideia que você tem.
Achei bem legal isso de usar uma inspiração, né, Cris? Porque por vezes a gente tem uma inspiração, mas ela tá equivocada, né? Tá? A gente precisa olhar melhor como as caminhadas que algumas pessoas fizeram para chegar em algum lugar, para não queimar etapas. Tem uma coisa que eu acho interessante, Cris, que tem a ver com os lugares em que a gente está dentro dessas atividades. Por vezes você vai como ouvinte, né? Às vezes você vai como protagonista, alguém que vai ou está trabalhando no evento, ou alguém que vai ministrar, ou vai fazer alguma participação no palco, por exemplo. Vai lá, sei lá, representar alguém. São momentos diferentes. A gente deve São pensar posições bem diferentes. quais as dicas para a gente pensar assim, dependendo da posição que a gente está, usar essas estratégias que você falou? Eu tenho uma construção que entendo assim. Conforme o evento, eu vou passar mais ou menos verniz na minha comunicação. Então, assim, se é um evento para mulheres empreendedoras e ele é na praça, é uma coisa. Ele é lá dentro do teatro, é outra coisa. Eu preciso entender que essa ambiência, ela já dá ali uma sinalização do que eu tenho que esperar, mas também do que o contexto todo espera de mim. Porque eu não quero ser a pessoa que chama atenção porque estou bizarra. Eu quero chamar atenção pela minha elegância, pela minha educação, pela minha beleza, pelo meu andar, quer dizer, por coisas positivas e não negativas. Eu não quero me destacar de forma negativa, eu quero me destacar de forma positiva. E quando eu penso assim, bom, quem são as pessoas que estarão nesse evento? Então, a primeira coisa que eu vou fazer depois que tu me disser, eu quero ver quem vai falar. Entendendo que eu não conheço essas pessoas, eu vou olhar o Instagram dessas pessoas imediatamente, porque eu preciso entender quem elas são. E eu vou mais ou menos me nivelar com elas. Por quê? É uma questão, aqui é comportamento, não é nem moda, tá? Eu vou me nivelar com quem elas são. Por quê? Porque elas esperam que o público que vai ouvir o que elas estão entregando tem conexão com elas. Qual é uma forma que eu mostro a conexão? É um rapport no vestir. O que é um rapport? Eu me coloco mais ou menos ali, não no mesmo nível, porque se ela está palestrando, eu estou ouvindo, óbvio que ela está maior do que eu naquilo que ela está fazendo ali. Mas eu não quero ser a pessoa que estou lá de moletom, tênis sujo e com uma goma de mascar na boca, quando a pessoa está me trazendo um conteúdo riquíssimo, porque uma coisa não conversa com a outra. Então, eu mais ou menos me nivelo por essa pessoa que está falando. Entendi. Sobre quem trabalha com eventos, né? Às vezes a pessoa trabalha com eventos, mas ela está num evento como convidada, ela está num evento como alguém que foi olhar também, porque nas áreas em que a gente trabalha, muitas vezes a gente precisa saber o que está acontecendo para saber, eu estou certo, estou errado, estou no caminho, estou fazendo o que é tendência, o que o outro está fazendo que eu posso fazer em relação a mim mesmo, para mim. Não é copiar, mas é olhar. Inspirar, isso, aprender. inspirar. Então, essa pessoa ela também precisa, porque muitas vezes ela é a inspiração de outros, né? Exatamente. Então, que cuidados devemos ter quando se trabalha com esse tipo, né? Não é só eventos como evento, mas de qualificação profissional, disso que eu estou falando. É um professor, é um palestrante. Nossa, tu tocou num ponto aqui tão... Nevrálgico. Exato, essa é a palavra, nevrálgico. Porque, olha só, o que acontece no geral? As pessoas entendem que a sua experiência, o seu conhecimento fala por si só. Só que não. Ele não fala por si só, porque antes que eu possa falar qualquer coisa, as pessoas já me viram. Elas já olharam para mim, já fizeram uma leitura e já fizeram ali uma seleção, porque o nosso cérebro trabalha assim, por seleção o tempo todo. Então, elas já decidiram se elas vão me dar credibilidade naquilo que eu falo ou não, antes mesmo de que eu suba nesse palco. Então, é entender que o meu vestir, o meu comportar, ele precisa estar coerente com aquilo que eu já carrego. Porque senão não existe uma verdade que apareça. Por vezes a pessoa, o contrário também é verdadeiro. A pessoa está altamente produzida, são muitas gírias, muito né, muito entre uma fala e outra, esses vícios, que também desqualifica. Então, é sempre um contexto. O isolado não vai vencer sozinho, é sempre um contexto. Esses profissionais precisam pensar o seguinte: não são inspiração só quando estão em cima de um palco. São inspiração por aquilo que fazem. São inspiração por aquilo que entregam. Então, assim, não importa se vai ali no supermercado comprar uma comida na rotisserie. Vá da melhor forma que você pode, porque você nunca sabe quem está te olhando e o que está avaliando em você. Quantas pessoas já perderam oportunidades por causa de comportamento? Porque
Outro dia, inclusive, eu estava contando isso para as mentoradas, né? Ouvi uma história de um rapaz dizendo, olha, meu amigo veio e me disse que tinha lá um fulano falando de mim, e o fulano é conhecido, eu nem sabia quem ele era, fui olhar quem era o fulano. Ah, tudo bem, deixa assim. Aí, um tempo depois, surgiu um negócio onde essas duas pessoas estariam. E aí, essa de quem falaram, ele procurou a organização desse grande evento e disse, olha, eu não quero fazer mais parte desse negócio, porque assim, eu sei que vai estar fulano, e eu sei que o fulano tem alguma coisa comigo e tal, então eu prefiro não fazer parte. Só que olha o que aconteceu. O outro fulano é quem foi retirado do evento. Então, assim, esse comportamento e esse vestir também, ele nos abre portas, mas ele fecha portas pra gente. Então, é entender que, assim, seja sempre quem você é, passando sempre o teu verniz. Nossa, que interessante. Pegando o gancho, Cris, eu só vou retomar para a gente fortalecer, né? Porque eu sei que muitas pessoas que participam de atividades de qualificação, elas fazem isso junto com as suas atividades do dia a dia. Dá para a gente dar um upgrade? É legal fazer isso ou não é necessário? Tem pessoas que já têm um dress code bem profissional e etc. E elas se deslocam deste lugar para aquele sem problema nenhum e com segurança. Mas há pessoas que têm uma certa insegurança, né? Se é um upgrade ou às vezes reduzir alguma coisa, né? Às vezes precisa reduzir Ótimo. também. Ótimo. O que acontece? Sim, tem pessoas que elas já têm essa consciência, esse autoconhecimento, elas estão prontas para qualquer evento que acontecer durante o dia. Então, tá tudo certo. Tem, sim, pessoas que elas carregam, de certa forma, até uma falta de cuidado consigo mesmas, seja em relação à sua roupa, ao seu calçado, por vezes o seu cabelo, ou até, assim, essa questão da cara lavada, porque não é que eu sou a favor de que a pessoa vá lá e faça um reboco, não é isso, mas eu acho que dar uma niveladinha na pele, uma máscara de cílios, um batom, sempre vai ajudar. E tem, sim, as pessoas que precisam desconstruir, tira aquele brincão noturno, sabe? Toma cuidado com a quantidade de acessórios ou a forma que está esse cabelo ou essa roupa, né? Porque, Beverly, o que acontece? Existem mulheres que dentro de alguns estilos, elas são muito sensuais. Então, elas têm aquela roupa que não iria para lugar nenhum, que deveria ficar só dentro do quarto dela com o marido. E ela traz para o trabalho e, às vezes, ela leva para o evento. Então, assim, cuida um pouquinho, coloca uma terceira peça um pouquinho mais solta por cima, para que as pessoas não te vejam de uma forma que você não quer ser vista. Você quer ser vista como uma profissional, uma pessoa respeitada, qualificada, que sabe o que faz, o que entrega. Então, pensa sempre o seguinte, se você visse uma pessoa como você, o que você pensaria dela? Aí você tem um caminho para andar segura, né? E outra coisa, assim, bem importante, até para fazer esse fechamento aqui, eu fui num café da manhã outro dia numa empresa aqui em Caxias e eu fui como ouvinte. E eu me obriguei a fazer uma foto. Óbvio que não vou expor a pessoa nunca, só daquilo que me chamou muita atenção, porque eu mostro isso para as mentoradas. Uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa muito respeitada na sua área. Primeiro, toda de preto. Então, assim, a gente tem um café às 7h30 da manhã, toda de preto, toma um pouquinho de cuidado. Fica pesado demais, fica muito carregado para esse horário do dia. A gente está começando um dia, né? Traz uma corzinha ali, traz um cinza, ou traz um outro neutro, mas não é o preto, né? E estava maquiada, o cabelo arrumado, assim, bem mais ou menos, ok? Só que a quantidade que sobrava de barra de calça arrastando no chão me chamou muita atenção, porque aquilo empilhava em cima do sapato e a parte de trás arrastava. Então, assim, o que isso faz? Por mais que a pessoa não seja uma consultora, ela vai ter essa construção. Desleixo. Ela não é bem isso que disseram que ela era. E o que é o pior de tudo? A entrega que ela está fazendo, as pessoas já desvalorizam. O meu ouvido, ele já vai fechar um pouco, vai dizer assim, não é bem assim. Então, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente mostra, vai fortalecer ou não aquilo que a gente diz. Isso é importante. Eu posso dizer que eu sou excelente no que eu faço, mas se a minha imagem não estiver coerente com isso, eu vou dar todo o espaço para que a pessoa duvide daquilo que eu faço. Tem uma pessoa que eu conheço, vou trazer porque é um exemplo do que a gente está falando, né? Eu conheço essa pessoa e ela é super elegante, assim, mas é um elegante
que chama muito atenção, assim, é uma pessoa que se veste muito bem, mas ela se veste muito bem como se estivesse sempre indo para uma festa, em qualquer lugar que ela vai, ela está sempre indo para uma festa. E numa atividade, né, que eu estava próxima dessa pessoa, que é uma pessoa queridíssima, né? Enfim, mas ela tem esse comportamento. Ela é assim, ela é assim em Exato. casa, ela é assim, não, ela não fez nada que fosse diferente. Mas ela foi para uma atividade em que ela não era protagonista, ela estava como acompanhando alguém que seria protagonista. E a protagonista da vez era uma pessoa muito simples, numa casa muito simples, num lugar muito simples. E aí me chamou a atenção porque as pessoas que foram acolher trataram ela como digamos assim, a noiva, entre aspas, sabe? A Aham. noiva era ela. E Sim. quem devia ter destaque ficou, tipo assim, até não se É abateu. secundário. Não se abateu, porque era uma pessoa que tinha estrutura emocional, estrutura muito forte, mas assim ficou para todo mundo que estava acompanhando, disse, meu Deus, que deselegante, que desagradável que ficou, até porque quem recebeu tratou essa pessoa como se fosse a protagonista, né? Olha, isso fala do padrão do inconsciente coletivo. Ficou tão chato, Cris, tão chato, ficou chato para todo mundo, Fica sabe? desconfortável, né? Fica Pra todo constrangedor. mundo. Mas olha que interessante, que riqueza isso que tu trouxeste, porque o nosso padrão mental é exatamente esse. Eu entrego autoridade para alguém que eu vejo autoridade. Que se destaca naquele Não momento, adianta né? me dar um cargo e chegar para todo mundo e dizer, agora ela é essa pessoa, se ninguém me enxergar como a pessoa de ocupar essa cadeira. É assim que funciona. Então, de quem era a responsabilidade ali? Da pessoa que devia ter subido um pouquinho o seu nível, entendendo que ela tinha ali um lugar de autoridade. E isso é muito rico, porque tem acontecido cada vez mais, especialmente com as pessoas tendo essa consciência de que imagem importa, imagem vende. Mas não era o caso, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta agora bem pontual, não era o caso dessa pessoa que sempre está super, assim, em evidência, que sabia que a outra era bem menos, assim, não é uma pessoa que não estava atrelado com a atividade visual, é uma pessoa intelectual e a atividade era numa casa muito simples, num lugar simples, né? Quem destoava era quem estava arrumado A demais, mais. né? Não era o caso dessa pessoa ter bom senso e descer duas casinhas para ficar pelo menos igual com o ambiente em que frequenta, coisa. Não sei, eu fiquei me perguntando. Eu não saberia dar a resposta também. Fiquei Eu me vou te dar a perguntando. opinião pessoal aqui, tá? E Uhum. depois eu vou te dar a opinião profissional. Na pessoal, eu vou te dizer assim, isso seria, na minha visão, ela se diminuir para caber. Porque essa é a natureza dela. É a Ela natureza é dela, essa é pessoa. verdade. Então, assim, ela vai ter que se diminuir para caber. Então, ela vai ter que estar sempre assim, não sobe e desce. Entendi. Quando eu falo da minha visão profissional, eu vou dizer, a pessoa, por mais que seja simples o lugar, não precisa chegar nem de pluma e nem de paetê. Mas precisa entender que quando eu estou num lugar de me destacar, de ser uma protagonista, eu tenho a obrigação de subir 1 ou 2 degraus. Por mais que. Porque olha só, simplicidade não é desleixo. Um lugar simples não significa que eu vou arrastando chinelo. Sabe? Não significa que eu vou com tênis sujo. Significa que eu não vou daqui a pouco num salto, num blazer alfaiataria branco. Então eu vou colocar ali uma outra peça que vai me deixar tão confortável quanto esse lugar pede que eu esteja, mas se eu sou protagonista, vai ser jogado. Quando a gente está no palco, tem uma luz sobre a gente, não tem? Não, mas assim, só para deixar claro, né? Esta pessoa não estava mal vestida, ela estava vestida adequadamente. É que diante da outra É a vida pessoa, acontecendo. né, ela se apagou, né? Ela se apagou, ela estava vestida adequadamente, bem alinhada, maquiada, etc. Mas não lhe pertence esse tipo de, sabe, de alta produção. Daqui a pouco Mesmo uma se ela peça for, mudaria tudo. enfim, ok. Né? Esse aí deixamos de lado, deixamos de lado. Já entendemos, né, que aí é uma questão bem pontual. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Atividades que, ainda na formação profissional, né? Eu nunca vou me esquecer, porque eu trabalhei numa época com eventos, Cris, fazem muitos anos, e nunca esqueci de um fato Tem de uma coisas que palestrante, marcou, uma palestrante que na época, ela continua palestrando, tá? Mas na época ela era, assim, top 5 das palestrantes mais requisitadas do Brasil para falar de vendas, motivação, empreendedorismo. Era top 10. Ela continua, hoje ela não é tão destacada assim,
O pessoal do staff contratou para este evento, né? E aí tinha toda uma organização de como é que ia fazer, o momento que conversava com os convidados, com alguns VIPs antes, depois, né? Com quem estava organizando o evento, patrocinando o evento, enfim. E no burburinho, as pessoas dizem assim, ai, fulana tem que tomar cuidado porque ela é conhecida por ter bafo. Nunca me esqueci, porque assim, bafo é uma coisa que às vezes tu não controla, né, Cris? Tu não tem muito... E nem sabe. Nem sabe, não tem muito controle. Que é o pior. Mas eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, que coisa horrível pra tu ser como uma marca, né? Exato, A tua marca é o palestrante marca. do bafo, né? E aí eu fiquei pensando, e aquela pessoa abraçava todo mundo, que fazia questão de falar pertinho, sabe? Eu particularmente penso o seguinte, tem coisas que você pode alçar a mão para fortalecer como uma estratégia e coisas que são totalmente desnecessárias, né? Você não precisa falar no cangote de ninguém. Não, nem deve. Isso é intimidade. Eu achei assim. E aquela pessoa queria isso, sabe? Esse Jesus Cristo na causa, né? O que você, nós todos, porque ninguém tá isento. Não, e a gente não sabe quando está nesse dia. Exato. Quem é que tá isento, né? Então, dicas assim pra gente. Tá bonito, tá alinhado, tá adequado, tá com o dress code ok, cheque, né? Fez tudo que tinha que fazer. O comportamento para estar nestes lugares. Como cuidar daquilo que é invisível. Isto. Eu tenho uma dica assim que eu tenho certeza que as pessoas vão usar muito. Cravinho da Índia na bolsa. Um potinho, um saquinho com cravinho da Índia. O cravinho é uma coisa minúscula, mas ele tem um poder absurdo. Inclusive, se a gente for olhar assim, a questão medicinal dele toda, é incrível. Não é house, não é bala, menos ainda com goma de mascar. Aquilo é horrível. Aquilo tira a atenção do que a pessoa está dizendo. Um cravinho de mascar, então, assim, vai estar próxima de pessoas, coloca um cravinho ali e depois, assim, tenha um guardanapinho de papel no bolso, tira no cantinho, assim, aquele cravinho, coloca no bolso, aquilo não atrapalha, não vai fazer nada e vai dar esse frescor, essa refrescância, né? E essa questão do abraçar tão perto do cangote nem é algo que se faça, porque aí pressupõe uma intimidade que não tem. Às vezes a pessoa está forçando ser tão maravilhosa, sabe? E o maravilhoso é o educado, é o bom senso, né? É o limite do bom senso, né? E por fim, a Isabel, nesse sentido, ela diz o seguinte: bom dia, excelente programa. Sobra de barra das calças varrendo o chão, para ela transmite desleixo total. Com certeza. E ela disse sobre esse caso que eu mencionei, que pior é a mulher super bem vestida, mas que quando abre a boca só sai a abobrinha. Também tem isso, né? Tem. Então, para homens e mulheres, né? Só mulher, para esse né? eu vou deixar um versículo bíblico que eu amo, que está lá em Provérbios, que diz assim: até um tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Então, às vezes, essa ânsia de falar acaba fazendo com que fique ruim o que poderia ficar bom. Então, se não tem nada para falar, só sorria. Só sorria, porque simpatia sempre é bem-vinda. Um sorriso abre muitas portas. Bacana, boa dica. E por fim, Cris, eu tinha mencionado, né, aquela atividade que às vezes é num final de semana, que vai ter, já tem lá, né, no cronograma, vai ter que ter uma roupa confortável. O que a gente deveria entender como roupa confortável? Perfeito. Quando a gente vai para uma atividade que é profissional? É profissional, às vezes está sendo inclusive pago pela tua empresa, né? Quase sempre, né? Quase sempre. Para homens e mulheres, peças que tenham elastano na parte de baixo. Se tiver que ajoelhar, se tiver que sentar no chão, se tiver que fazer alguma coisa assim. Pode ser um jeans? Pode ser um jeans. A peça tem que ter esse elastano, essa elasticidade, esse elástico que te dá essa maleabilidade. Parte de cima. Não é porque você está num evento fora da empresa que você precisa mostrar que você comprou a prótese mamária. Isso é desnecessário, deselegante, é feio. Então, quer dizer, uma boa camiseta de algodão, ou se você tem esse lugar de uma mulher naturalmente mais elegante, mantenha algumas peças que você gosta, cuida com o calçado, porque esses eventos, eles pedem, às vezes, um movimento, eles pedem alguns exercícios, algumas coisas que não é do teu cotidiano e vai ficar destoando de todos os mais. Então, assim, um tênis limpinho, mais do que sair e comprar algo novo, esteja limpo, esteja com o aspecto de uma peça bem cuidada. Outro dia eu falei sobre aquela giletezinha amarela, passa aquilo, tira o peelinzinho da roupa, arruma teu cabelo, passa um batom. Pensa em peças que te deem condições de se movimentar. Mas assim, não é legging, tá? Não é legging. Porque a legging, ela é para a academia, ou ela é para a tua vida pessoal.
continua dentro da empresa, embora não esteja nas instalações da empresa. Está a trabalho. Então, continua pedindo um comportamento profissional, né? Cris, obrigada pelas dicas. Para quem quiser seguir a Cris, ela tem várias dicas que ela traz também lá nos canais dela. Qual é o endereço? @eu sou Cris Amoedo. Fechou, Cris, um abraço, viu? Obrigada. Esse conteúdo a gente fica disponível, já está disponível lá no Facebook, mas eu vou levantar ele também